Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite e paz seja com todos. Não vou comentar mais sobre a gravação. Todos que já assistiram pelo menos um desses últimos tempos sabem por que nós estamos colocando gravado. Mas não vai faltar nem palavra, nem oração. E eu começo sempre do mesmo modo: dízimos e ofertas. Muito se tem falado em dízimos e ofertas, muito se tem comentado e criticado dízimos e ofertas, porque o que mais aparece na mídia é uma ganância absurda por conta disso. Só que dízimos e ofertas são partes da palavra de Deus. E quando nós aceitamos a palavra de Deus, aceitamos o Senhor, recebemos a salvação, nós entendemos que a palavra é para ser cumprida na sua totalidade, não só a parte que nos agrada ou que parece bom para nós. Não que dízimo e oferta seja ruim, entenda, porque alguém vai poder e vai acabar comentando raciocínio lógico inverso. Tudo que está na palavra nós temos que cumprir. O que nós achamos prazeroso e aquilo que nos é chamado como atenção. E dízimo e oferta é só e simples uma questão de amor e fidelidade a Deus. Muito simples. Eu digo e falo sempre: você é fiel a quem ama, e por amar você é fiel. Então é muito simples, mas isso em tudo, também na parte financeira, também nos dízimos e nas ofertas. Quando quando nós cumprimos a nossa parte, o Senhor já cumpriu antes, porque Ele é fiel e continua sendo fiel, ainda que nós sejamos infiéis. Só que nós temos que ter o bom senso, né? De vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Não é assim que funciona, porque nós também temos a nossa parte a cumprir do compromisso. E o compromisso de dízimo e oferta é a devolução e a entrega. Então você separa, devolve na igreja que você faz parte, entrega na igreja que você faz parte. E nós fazemos também a consagração para que você leve. Se você tem ou não alguma coisa em sua mão, feche os olhos, mas participe da oração. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos a Ti, Senhor. Pai amado, nós temos entendido, nós temos aprendido que dízimo e oferta não é uma troca, não é um investimento financeiro. É demonstração de amor e fidelidade ao Senhor, assim como em toda a Tua palavra. Senhor, agora colocamos em Tuas mãos dízimos e ofertas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, recebe. Senhor, tem misericórdia de nós, de todos nós. Tem misericórdia, ó Pai, de nós que trabalhamos, que produzimos, que temos um negócio. Tem misericórdia, ó Pai, daqueles que procuram, precisam e buscam um trabalho, um emprego. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, imensamente com Tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Leve a igreja que você faz parte. Ah, mas eu não faço parte de nenhuma igreja. Visite as igrejas e onde o seu coração fica tranquilo, lá é o lugar. Só um segundo que tem o gato. Dá para ver aqui? Pronto. Resolvemos o gato, que ele entra embaixo da mesa. E hoje nós vamos falar, eu tenho pensado, me incomodado, tem me entristecido, irritado, todas essas coisas com esse mundo, com as coisas desse mundo, com o que tem acontecido nesse mundo, situações absurdas e sem razão,
Uma vez eu ouvi, não me lembro onde nem de quem, e repeti, falei essa semana com uma pessoa: o mal faça de uma vez, o bem faça bem aos poucos. E o mundo parece que está aplicando isso. As pessoas parecem que estão aplicando isso. Principalmente que tem algum destaque, alguma autoridade, algum poder. Isso às vezes incomoda, entristece, irrita, traz a ira de volta. E a gente tem lutado contra isso todos os dias. E tudo isso, tudo que tem acontecido, tudo que está acontecendo, são os preparativos para o anticristo. Se você nunca ouviu falar disso, dê uma pesquisadinha, mas você tem que pesquisar em lugar, em fonte boa, correta, bíblica. Pegue a Bíblia, tem aí hoje programas, aplicativos que chamam, não, antigamente chamava programa, aí mudaram para aplicativo, mas continua sendo a mesma coisa. Que dá para fazer pesquisa sobre isso. Você coloca lá Anticristo, vai aparecer todos os versículos que falam sobre ele. Isso tudo é o preparo. Tudo que tem acontecido é para deixar o homem indignado com a injustiça, com o desmando, com a falta de decência, com a falta de coragem de ser decente quando está numa roda de indecentes. Isso tem faltado muito e tem crescido bastante. E às vezes entristece e irrita. Eu tenho pensado muito sobre isso. E Deus me levou para um texto. É muito interessante porque às vezes no meio dos pensamentos ultrapassam um pensamento totalmente diferente, totalmente o inverso daquilo que você tem naquele momento na cabeça. E às vezes parece que dá vontade de desistir dessa história toda, né? Deixa pra lá esse negócio todo aí, cada um por si. Já diz o ditado de Deus por todos. Mas não é assim que funciona. Aí Deus me trouxe o versículo e eu vou passar e nós vamos conversar sobre ele. Lá em 1 João, lá pro final da Bíblia, bem finalzinho da Bíblia. 1 João 5, versículo 4, fala assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A palavra é afirmativa. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E nascido de Deus, para a gente poder entender, é o novo nascimento, a nova criatura, o novo homem. Aquele que reconheceu ser pecador, se arrependeu, aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e recebeu o perdão. Ele nasce de novo, filho de Deus. Quando nós somos nascidos de Deus, ou seja, quando nós aceitamos o perdão, a cruz de Cristo, nós vencemos o mundo. Peraí, mas não é o que está acontecendo. Parece que não é o que está. A gente não está vendo isso acontecer. Mas tem um detalhe. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Eu não vou tratar do que está lá em Hebreus 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Não é isso, essa é a definição bíblica. Não é isso. Mas a fé, nós vamos pensar em exercitar, porque é um exercício de fé. É um exercício de como fazer. Tá? É um exercício diário. Diário. E Deus, graças a Deus, Ele nos lembra pelo Espírito Santo das coisas que Ele tem falado. A fé que a gente tem que pensar é aquela que está lá em Efésios 6,16, onde trata da armadura de Deus. Lá fala assim: tomando sobretudo o escudo da fé. Então quando a gente pensa em fé, não é só acreditar naquilo que não existe ainda, mas tendo a certeza de que Deus está tratando e cuidando. Ela é um escudo, uma proteção, uma barreira com a qual
podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Com a nossa fé, tudo que o diabo lançar, com a nossa fé no Senhor, com a crença inabalável no Senhor, tudo que o diabo nos lançar contra, tudo e qualquer coisa que ele vier fazer, os dardos inflamados, as setas em fogo, o escudo da fé nos protege. Mas quando os nossos olhos passam, em geral, quando nós lemos, ouvimos, assistimos notícias, eu e as meninas, a gente brinca sempre, quando almoçamos num lugar ou noutro, é sempre no horário dos jornais, né? E a gente brinca, né? Infelizmente, é almoço com desgraça. Porque não tem uma única notícia boa, de bem. As notícias são de tragédia, de morte, de destruição. As notícias são do que o diabo faz: matar, roubar e destruir. Parou já para prestar atenção nisso? Os noticiários só falam sobre a obra que o diabo faz nesse mundo: morte, roubo e destruição. É só isso que fala. Então a gente até brinca: eita, começou almoço com desgraça. Claro que não faz diferença porque a gente não ouve, mas sabemos que naquele momento e a partir daquele momento só vai falar de destruição e de desgraça e de morte e de tristeza e de problema e de falta e de doença e de enfermidade e de contaminação e disso, daquilo. Não fala nada de bom. Mas o que você e nós precisamos saber é que viu Deus que era bom. Então o que Deus criou é bom. A maioria, grande maioria das pessoas são boas. Eu tenho falado isso. Talvez até para que eu me lembre, não é? Porque às vezes a gente acaba se pegando pensando, mas que coisa, que tristeza. E nós temos que lembrar desses versículos. É com a nossa fé no Senhor que nós estamos protegidos de tudo isso que tem aí nesse mundo. Porque a promessa de Deus, e não é a promessa de carro novo, de casa boa, de dinheiro no banco, não, a promessa de Deus é que Ele vai voltar e nos buscar, para a gente morar eternamente no céu. Essa é a promessa de Deus. A promessa de Deus é que quando nos arrependemos, realmente Ele perdoa os nossos pecados e lava tudo isso. Essa é a promessa de Deus. Hoje em dia está muito confuso. Usa essa palavra de maneira muito fácil. A promessa de Deus é que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu tenho aquilo, que eu vou ganhar aquilo outro. Eu vou falar uma coisa só para você. Deus não tem obrigação nenhuma de fazer nada para nós. Porque Ele já fez o máximo entregando o seu Filho na cruz por nós. O que mais você quer? O que mais eu quero? E ainda por amor, eu vivo falando isso no culto de oração. Por amor e bondade, Ele ainda nos concede as coisas que pedimos. Mas não precisava, não tem obrigação nenhuma. Tudo por amor. É coisa que a gente não compreende. Esse amor a gente só vai entender quando chegar no céu. Só que para chegar no céu nós temos que resistir a esse mundo. E resistindo a esse mundo nós precisamos praticar a nossa fé. Porque senão não sai. Porque senão não adianta. A gente vai ser levado com essa onda louca que está aí. E aí já foi. Aí já era. Então, quando olhar para esse mundão e pensar assim, misericórdia, não tem mais jeito. Eu creio, eu tenho fé que Deus tem poder para mudar tudo isso. Deus tem poder para preservar a mim e a minha casa, minha família e familiares de tudo isso. É fé, é praticar. Porque se os nossos olhos ficarem fixos nas coisas desse mundo, é depressão, é tristeza, é amargura que vai vir no coração.
porque o mundo tá terrível. E um detalhe, como eu falei, os noticiários e as coisas que saem a público são só coisas ruins, para parecer que o mundo é ruim. Mas preste atenção. E pela palavra, vamos praticar nossa fé para que esse escudo funcione, que ele tenha efeito na nossa vida. Porque senão não adianta. Senão não adianta. Aí nós somos iguais a todos. A nossa diferença neste mundo é que nós servimos a Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas e Salvador de toda a vida. Essa é a nossa diferença. E aí nós temos que mostrar na fé. E mesmo que venha piada, mesmo que venha um grupo de colegas de trabalho, de escola, até familiares, vierem a tirar sarro e fazer piada, nós temos que manter-nos firme, a nossa vida manter firme com fé, para que as setas do diabo não nos atinjam. É isso que a gente tem que pensar. Todo momento. Amém? Vamos para a oração? Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos a Ti, Senhor, porque o Senhor é Deus único e todo-poderoso. Sabemos que o Senhor é misericordioso e bom. O Senhor tem cuidado de nós, ainda que, por vezes, estamos longe. O Senhor tem nos amado com um amor incompreensível. Senhor, agora pedimos, como fazemos, ó Deus, autorizados pela Tua palavra, as petições, as súplicas, todas apresentadas diante do Senhor. Nos ajuda pelo Teu Santo Espírito, Pai, a termos fé. Senhor, nos ajuda na nossa incredulidade, nos ajuda, meu Pai, a multiplicar a fé, a certeza. Senhor, que possamos usar o escudo contra todo o mal. Nos lembra a todo instante pelo Teu Santo Espírito que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Tem misericórdia então de nós, ó Deus, tem misericórdia, para que possamos fazer, viver como estamos aprendendo hoje. Tem misericórdia da nossa casa, livra do mal, da enfermidade, da doença, da perseguição, da violência do homem violento. Livra-nos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, tem misericórdia daqueles que estão entristecidos, amargurados, enfermos, doentes, internados. Tem misericórdia de todos eles em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, tem misericórdia deste mundo todo, porque eles não sabem o que fazem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Até o próximo culto. Paz seja com todos. Glória a Deus. Glória a Deus.